Saiu o provável último trailer que nós veremos antes do lançamento da segunda temporada de Record of Ragnarok, mas a maior notícia é que ele veio dublado, mostrando pra gente conhecer a mais nova dublagem com as vozes dos personagens que não foram mostrados antes e com uma pequena apresentação de como vai ser a animação dessa nova temporada de Schumacher no Valkyrie. E como todo trailer que nós mostramos aqui no canal, vamos pelo início. A primeira coisa que te impacta quando você já dá o play para começar a ver o trailer é a trilha que ela mostra, que como de costume, ela está incrível e eu não consigo criticar de maneira alguma, nem na primeira temporada, dando aquela sensação de verdade que está numa batalha decisiva do Ragnarok, onde vidas correm risco. E vocês podem ter certeza que eu nunca vou cansar de ouvir cada uma delas. E logo em seguida, com a apresentação dos personagens que vão ser os próximos a lutar na arena, Jack o Estripador e Hércules, com alguns poucos momentos a mais. Mas deu para perceber que eles pretendem começar essa temporada desde o fim da apresentação dos dois lutadores que aconteceu lá no ano de 2021. Não refazer tudo desde o começo de todas as cenas, o que, querendo ou não, é algo muito melhor do que eles ficarem refazendo cada momento de novo que nós já presenciamos. E quando os momentos repetidos foram finalizados, nós vimos um pouquinho sobre a história do Hércules, quando ele estava sendo consagrado ou algo desse tipo para se tornar um deus oficialmente. E tudo estaria normal se não fosse o cabelo branco do Hércules do nada, por causa que depois de tomar a ambrosia, era para ter ficado mais claro, tipo um loiro escuro, mas eu não esperava que fosse ficar branco, já que o cabelo dele era preto bem escuro, bem na hora que ele estava lutando contra o Ares. Mas para poder compensar tudo isso que eu tô vendo, e para alívio da minha alma, além de ter uma animação de cenas paradas, que são um pouquinho mais polidas e mais claras de se observar do que antes, já um ponto positivo e um bônus a mais pela belíssima e impecável dublagem do Hércules. Humano maligno, desapareça! Que ficou num tom mais do que perfeito, que ao mesmo tempo calmo e intenso, uma voz forte que vai combinar muito bem na hora da batalha e falar os nomes daqueles ataques. E como tudo que é bom, infelizmente, dura muito pouco, eu passei por uma cena que tava o Jack e ouvi a voz dele. Eu esperava um idoso chique, aquela voz mais cavalheirismo, aquela lá que você ouve e parece um idoso não tão velho. Porém, ele virou disparado a pior dublagem que já colocaram no anime. Chegou a hora do show. É uma voz grossa até demais. Parece que você tá falando com alguém caindo aos pedaços do que o Jack o Estripador que a gente conhece. E só de ouvir a voz dele dublada dá uma vontade enorme de ir no legendado para assistir a batalha dele. Se não fosse o Hércules, eu bem que faria isso de verdade, sendo muito sincera. E depois de ouvir as vozes, nós vimos algumas cenas de batalha entre os dois, mesclando mais ou menos com o início da quinta rodada de Raiden vs Shiva, onde eu não sei porquê chamam Raiden de Raiden. Só faltam do nada eles colocarem o Bel chamado de Beel, que é do jeito que eles falam no inglês, lá no anime também. Mas isso até que eu posso relevar se for só aquele personagem falando o nome dele dessa maneira. E quando eles passaram totalmente a mostrar a batalha desses dois, vimos um pequeno momento do passado do deus Shiva, que eu espero que pelo menos as batalhas de lá, onde ele luta contra os 1116 deuses, se eu não estou enganada, por causa que eu gosto da história dele, por causa que é muito bonita, é mais completa, e além do que, pelo menos temos um deus aqui que parece mais normal que o resto. O Rudra, que ficou muito bem desenhado, muito pelo contrário da cena de batalha, do Shiva socando o Raiden,
que me deu um leve déjà vu da batalha que nós vimos de Zeus versus Adão, percebendo o corpo do Shiva completamente 100% parado e os braços dele esticando para os lados para socar o Raiden. E isso me preocupa demais, já que essa cena foi colocada no trailer, que é feita para atrair o público pro anime. E eu fico pensando que a luta toda, por ser nesse mesmo sistema de socos e chutes, vai continuar mais parado ainda. Então eu já aviso para todos vocês, não esperem lá tanta coisa na hora do dia do lançamento da nova temporada, principalmente nessa luta aqui. Mas voltando pro assunto das dublagens, a do Shiva na primeira temporada sempre me deixou encantada por combinar tão bem e que eu conheço essa voz lá do Whis. Mas nessa frase de ação, atacando o Raiden, deu pra ver que não colou muito bem. Tava melhor sem gritar, uma voz mais suave. Só que pra minha alegria, vem o meu lindo Budinha, que infelizmente não teve a voz do Gojo na dublagem por causa que ela veio de outro estado. Mas para compensar, colocaram o Echo ou Mirai Trunks para dar uma animada na voz dele e ficar ainda mais jovem. Se vocês querem brigar, podem vir. Mesmo eu não tendo gostado tanto assim na hora que eu ouvi uma frase, é uma voz que eu gosto de ouvir em outros personagens, então eu posso me acostumar facilmente na hora de ficar ouvindo o Buda várias e várias vezes nas cenas que ele vai fazer uma aparição. E esse mesmo sistema de se acostumar com dublagem se aplica a do Zeus, que infelizmente o dublador antigo morreu e colocaram uma diferente, que é a do Aurélio Sol do LoL ou Dodorio de Dragon Ball, aquele lá rosinha que é um dos soldados do Freeza. Esse Ragnarok não está saindo exatamente do jeito que eu gostaria que saísse. E mesmo não sendo a mesma voz ou algo parecido com a do antigo, eu consigo ouvir normalmente, vindo dos momentos mais irritados dos Zeus, que vão meio que predominar nessa segunda temporada. E para quase finalizar o trailer, nós vemos algumas cenas a mais, passando bem rápido, como se fossem vários tipos de flashbacks diferentes. Como por exemplo, o Jack vendo o brilho da sua mãe refletido no Hércules, com aquela aparência de criança que com certeza ficou muito bonitinho. E uma de minhas cenas favoritas no mangá, com Odin ficando animado, mas ao mesmo tempo aparentando com raiva, quase que drenando toda a vida que estava em volta dele naquela cena. Inclusive, eu não esperava que o ataque do Hércules no meio da batalha fosse assim tão bonito de se ver. É como se fosse um leão azul enorme e brilhante. E depois disso são mostradas só algumas cenas extras a mais, que quem lê o mangá na hora que bater o olho vai perceber de primeira. Mas eu tô com uma preguiça de falar aqui, então vamos pro final. Piadas à parte, a única dublagem de um lutador dessa temporada que faltou foi a do Raiden. Eles bem que podiam ter dublado aquele outro trailer, onde cada um dos personagens falava pelo menos uma frase pra gente conhecer a voz de todos eles. E também tem alguns extras que provavelmente apareçam no final dessa temporada ou lá mais pro meio. Como por exemplo os 7 deuses da sorte, o Zero, Bel e Hades, que ainda estão para aparecer e devem ter desejado deixar um pouquinho mais de mistério para quem ainda não viu o anime. Mas depois de ver esse trailer, eu devo admitir para vocês que meu hype caiu um pouquinho mais do que eu esperava. Não tem mais toda aquela animação de antes para ver a temporada, para me divertir e tudo, já que a animação com certeza tá quase a mesma daquele outro ano. Mas não se preocupem que eu ainda vou assistir a nova temporada, tanto por gostar de Shumatsu no Valkyrie, quanto para trazer novos vídeos aqui para vocês toda hora.